Glória a Deus. Eu sabia que vinha alguma coisa no final, né, Fabinho? Glória a Deus. Queridos, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que noite boa para nós estarmos juntos aqui, podendo adorar ao Senhor. E eu sei que grandes coisas ainda tem o Senhor para falar aos nossos corações. Tem alguém que acredita nisso aqui? Diga glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu quero já aproveitar o tempo que tenho aqui, e eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia, você que pode, no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no seu capítulo de número 14. Procure aí, você que está com a sua Bíblia aberta, você que tem aí no seu celular, abra Mateus, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 14, o verso de número 13. Essa manhã estivemos aqui, o Senhor nos deu uma experiência dentro da sua palavra que de verdade me constrangeu, até pelo fato, pastor David, que é muito honroso estarmos aqui nesse altar. Eu gosto de falar, eu falo isso em todo o tempo, em todos os lugares, que o altar dessa igreja é um altar de responsabilidade, é um altar de peso, e é sempre muito honroso termos a oportunidade de falarmos aqui. E dentro disso eu tinha dentro da mente, no coração, uma palavra preparada, desenhada, bonitinha, dentro do script. E eu cheguei aqui essa manhã, Deus, de verdade, mais uma vez, o Senhor falou ao meu coração que Ele queria outro tipo de fala, outro tipo de mensagem. E eu quis e quero continuar sendo obediente à voz de Deus aqui. Amém? Então, eu queria a sua atenção. Eu prometo que eu vou ser bem devagar. Está bem ruim. Então a gente vai devagarzinho aqui, mas eu queria que você me emprestasse a sua atenção e atentasse aquilo que o Espírito Santo tem como ministração para os nossos corações aqui essa noite. Amém? Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 14, o verso de número 23. Assim diz o texto. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto e afastado. Sabendo o povo, o seguiu a pé por dentro das cidades. E Jesus, saindo então, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo já chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, as horas são avançadas, despede a multidão, para que eles vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é necessário que vão, dê-lhe voz de comer a eles. Então eles disseram: não temos nada aqui, senão 5 pães e 2 peixes. E eles disse: trazei-nos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães, os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Então, partindo os pães, entregou-lhe aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram naquele dia foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E você que pode, glorifique a Deus por essa palavra. Eu queria convidar você para fechar os seus olhos. Você que pode, feche seus olhos. E eu queria te convidar para nós fazermos uma oração juntos aqui. Como eu disse de manhã, eu volto a dizer, eu queria que nesse momento você aquebrantasse o seu coração e pedisse para que o Espírito falasse, abrisse o seu coração para que você possa receber essa palavra. Eu não queria que você orasse pelo seu boleto nesse momento, pela sua fatura do cartão de crédito. Eu queria que você orasse para que o Senhor falasse o seu coração. Você pode fazer isso, você pode curvar sua fronte, você pode fechar os seus olhos, você pode falar uma palavra a Deus nesse momento. Pai, nós te damos graça, e uma vez mais, Senhor, eu te agradeço por este tempo, te agradeço por este momento. Obrigado, Deus, pela tua bondade, pelo teu cuidado, pela tua graça que já está sobre nós. E o fato de estarmos aqui, ó Deus, é a manifestação desses benefícios sobre a nossa vida. Nosso coração, ó Deus, está alegre pela oportunidade que temos de cultuar, de apresentar a nossa homenagem ao Senhor, de adorarmos ao Senhor. E isso alegra o nosso coração. Nesse momento, Deus, somos ansiosos e estamos ansiosos para continuar ouvindo o Senhor falar conosco. Dentro disso, ó Deus, a minha oração e o meu pedido é que, dentro da condição de cada um dos teus filhos, eu não conheço como é que está o coração deles, mas
Uma coisa eu sei é que coração é terra que só o Senhor pisa, e na medida que o Senhor falar conosco aqui, a minha oração é que o Senhor cure corações aqui essa noite, cure almas, cure a mente de homens e mulheres que entraram aqui essa noite sedentos, ó Deus, pela Tua presença. Minha oração, uma vez mais eu peço que o Teu Espírito seja muito bem-vindo e tenha liberdade de fazer aquilo que bem quiser essa noite. E se você concorda comigo, eu queria que você afirmasse isso, glorificando a Deus e adorando ao nome de Jesus aqui essa noite. Glória a Deus. Queridos, eu quero ser bem breve aqui, não vou passar do tempo que tenho, mas eu quero falar para você algumas coisas que Deus ele falou aos nossos corações essa manhã. E eu queria que você procurasse aí, se você puder, procure o crente mais bonito que você achar do seu lado aí, garanta o churrasco da meia-noite 2, aí esse é o momento. Esse é o momento de garantir o churrasco da meia-noite 2. Pastor, o culto vai acabar meia-noite? Não, mas aí você fica conversando, toma um café enquanto pode, né? Queria que você olhasse para esse crente e dissesse para ele assim: ainda bem que você veio. Não, queria que você falasse isso com muita verdade, com muita força. Diga para ele: ainda bem que você veio. Glória a Deus. Dentro desse texto o Senhor tem falado ao meu coração, e eu disse de manhã e volto a dizer que quando eu entrei nesse culto hoje, Edinho, o Senhor, ele falou ao meu coração no momento que eu dobrei os joelhos, evangelista Caio, e a fala de Deus ao meu coração foi exatamente essa, que Deus, ele era o Deus dos fracos, de verdade, foi essa a fala de Deus ao meu coração. Eu sou o Deus dos fracos, eu sou o Deus que usa os fracos, eu sou o Deus que estou com os fracos. Isso mexeu no meu coração, e eu fui buscar entender o que é que Deus queria dentro disso. Eu olho para esse texto e, para quem me conhece, quem caminha com a gente, sabe que eu particularmente tenho um carinho muito grande dentro desse texto bíblico. Mateus 14 para mim, pastor Davi já sabe disso, Mateus 14 para mim eu tenho um carinho muito grande. Vou contar um segredo para vocês aqui. Esse é o texto da minha vida. Esse aqui é o texto da minha vida. E aí no dia que eu vim cultuar na igreja pela primeira vez, o pastor Davi pediu para abrir a Bíblia em Mateus 14. Eu disse: pronto, essa é a hora para saber se eu vou ficar nessa igreja ou não. E naquele dia o Senhor testificou tantas coisas no meu coração através desse texto. Então, de verdade, Caio, eu tenho um carinho muito grande, Felipe, por esse texto. E uma das coisas que mais me chama a atenção nesse texto é que a apresentação de Jesus acerca, ao ponto de vista do evangelista Mateus, é uma apresentação única acerca da pessoa de Cristo. Jesus, todo o tempo que nós falamos sobre Ele, a gente sempre imagina uma figura ativa, uma figura que em todo o tempo está em movimento. Falar de Jesus biblicamente, no seu período na terra, no seu período ministerial, revela a nós a um Jesus que em todo o tempo aparentemente estava ativo, estava pronto, estava disposto a fazer algo ou fazendo algo, e isso é uma verdade. Em todo o tempo nós vamos olhar para um Jesus que ele não media esforços para curar, para transformar, para libertar, para fazer nada do que ele de fato foi chamado para fazer. Esse é o Jesus que salta aos nossos olhos, salta ao nosso coração quando nós olhamos para as páginas deste texto sagrado. Mas Mateus 14 ele me apresenta um momento, uma fase de Jesus que particularmente me constrange muito, porque ele fala de um Jesus e vai falar de uma fase de Jesus que lembra muito as pessoas, nós, homens e mulheres, lembra muito a minha vida. E essa fase é um momento em que Jesus ele recebe uma notícia, e essa notícia leva Jesus para um dia mau. Quando nós olhamos para o texto sagrado, a Bíblia vai dizer que Jesus está junto com os seus discípulos, e uma grande multidão de pessoas estavam com eles, Douglas, naquele dia, até que alguém recebe e chega a notícia e diz para Jesus: Senhor, eu tenho uma notícia não tão boa para te entregar. E a notícia é de que João Batista, aquele que o Senhor fez menção com tanto carinho, com tanto amor, aquele que o Senhor tanto tinha prazer em sua amizade, em sua aliança, foi morto, e foi morto de uma forma trágica. Você conhece a Bíblia e o texto diz que João Batista ele teve a sua cabeça entregue ao luxo, ao prazer de uma princesa, para mostrar e apresentar o poder de Roma. Enfim, quando Jesus recebe essa notícia, o texto diz que Jesus está em um ambiente junto com os seus discípulos, está em um ambiente de culto. Mais uma vez ele está seguindo, o que eu vou dizer de cronograma,
a sua função, o seu serviço, a sua atividade. Jesus está em funcionamento, está em atividade, está em exercício. Quando ele recebe essa notícia, pastor Davi, o texto vai dizer que aquela notícia mexe tanto com Jesus, que Jesus ele vai tomar uma decisão que aparentemente demonstra ser precipitada. O texto diz que quando Jesus recebe aquela notícia, é o que diz a Bíblia, ele vai olhar, conjecturando aqui, ele vai olhar para os seus discípulos, olhar para as pessoas que estão junto com ele, e vai dizer a ele assim: Edinho, hoje eu não tenho mais condição de dar continuidade àquilo que de fato eu gosto de fazer. O texto diz que Jesus ele vai abandonar as pessoas que estão com ele. Ele vai deixar as pessoas que estão com ele, vai entrar em um barco, e o texto é claro dizendo que ele vai para um lugar chamado deserto, que é afastado de tudo e de todos. Quando eu olho para esse texto, eu quero tentar imaginar o tamanho da dor que Jesus está sentindo, ao ponto de fazer com que ele abandone o seu ofício, o seu serviço, as suas responsabilidades, para entrar dentro de um ambiente de luto, de choro e de dificuldade. Exatamente é o que o texto diz, que Jesus está abrindo mão, saindo, trocando, substituindo, Wesley, um ambiente de culto, de adoração, para entrar em um ambiente de proteção, de privacidade. É aquele famoso quarto escuro. Jesus está saindo de um ambiente por causa de uma crise, por causa de um momento, por causa de uma notícia. Está saindo dos seus afazeres, está saindo da sua rotina, está saindo da sua prestação de serviço, tão necessária que era, para entrar no seu ambiente de resguardo, de privação. Qual era o desejo de Jesus naquele dia? O desejo dele era ficar sozinho. Pastor Renato, pastor Elaine, qual era o desejo de Jesus naquele dia? Acredite, naquele dia, naquele momento, Jesus não queria curar ninguém. Naquele dia, naquele momento, Jesus não queria dar glória a Deus. Naquele momento, naquele dia, a única coisa que Jesus queria, Marcelo e Fernanda, era entrar dentro de um quarto escuro, trancar a porta e viver o seu momento de crise. A única coisa que Jesus queria naquele momento era: hoje eu não quero cultuar, hoje eu não quero dar glória a Deus, hoje eu não quero cumprir os meus ofícios. Por quê? Porque o meu momento, a minha crise, a minha dor, o meu luto está além. Olha para cá, entenda isso. Existem momentos na nossa vida, e é por isso que eu sou apaixonado por esse texto, porque aqui Jesus ele é muito parecido comigo e com você. Existem momentos na nossa vida que parece, pastor Davi, que a nossa dor, a nossa limitação, a nossa crise sobrepõe a nossa chamada. Existem momentos na nossa vida que parece que a dor grita mais alto que o glória a Deus. Existem momentos na nossa vida que parece que a crise grita mais alto do que o aleluia. Existem momentos na minha vida que de verdade posso abrir o coração para você, até como homem de Deus, como pastor, como obreiro, como servo. Tem dias que a crise bate e a vontade que eu tenho é mandar mensagem para o pastor Davi e dizer: pastor, hoje eu não estou bem, eu posso ficar em casa? Pastor, hoje eu não quero pregar, posso ficar em casa? E eu sei que isso aqui não é só comigo. Eu sei que todos nós que aqui estamos temos os nossos dias que são sombrosos, dias que são assustadores, dias que são tenebrosos, que nos tiram do ambiente de glória e nos levam para o ambiente de privacidade. Entenda isso, Jesus está vivendo exatamente este dia. Quando ele vive este dia, o texto diz, Wesley, que ele decide abandonar tudo, sair de perto de todos, entrar no barco e vai para o lugar mais longe que ele podia estar. Só que o texto diz que quando ele vai, as pessoas, a multidão que estava com ele, começa a comentar uns com os outros: eu acho que eu sei onde ele está. Aí o texto vai dizer que enquanto ele vai de barco, as pessoas vão de a pé por dentro das cidades, cortando caminho. E enquanto Jesus está lá na sua caixinha do resguardo, a sua caixinha da privação, dizendo assim: hoje eu não canto, hoje eu não prego, hoje eu não cultuo, hoje eu não adoro, hoje eu vou ficar quieto aqui com a minha dor, hoje é eu e a dor e eu e nada mais. O texto diz que Jesus vai sair, e quando ele vai sair, ele vai se deparar com alguém, com um grupo, com um povo, com uma multidão. E o texto diz que ele vai se compadecer da multidão e vai curar os seus enfermos. Entenda, eu estou dizendo aqui que esse Jesus, ele vai viver uma metamorfose, um mindset dentro de algo que Deus tinha para ele. Por quê? Porque eu entendo
entendo que existem momentos e fases da nossa vida que nós em todo tempo vamos buscar restrições, privações, exílio, abandono. Isso é normal. Toda crise ela nos empurra para nos afastar. Toda crise, todo momento difícil nos empurra para longe da presença de Deus. E a primeira, eu repito, a primeira atitude que a gente tem quando a crise chega é dizer ao pastor, é dizer à igreja: hoje eu não canto, hoje eu não prego, hoje eu não faço. Por quê? Porque nós estamos limitados a fazer conforme eu vivo com Deus. Se Deus faz, eu estou aqui para dar glória. Se Deus faz, eu estou aqui para cantar. Se Deus faz, eu estou aqui para dar aleluia. Só que o texto diz que Jesus agora vai me ensinar que até nos meus piores, eu repito, até nos meus piores dias, Deus precisa que eu reaja. Olha para cá, entende esse texto? Eu estou pregando e olhando para um Jesus aqui, pastor Davi, que ele está na sua pior fase, na sua pior crise. Posso falar? Esse Jesus aqui precisava que alguém pregasse a ele. Esse Jesus aqui precisava de uma palavra, não pregar uma palavra. Esse Jesus aqui precisava de um abraço, não abraçar ninguém. Esse Jesus aqui precisava de uma palavra, um abraço, um aperto de mão amiga, não ser a mão amiga de alguém. Aí isso aqui mexe comigo, porque quando nós somos chamados a viver algo em Deus, olhe para cá, existe algo que queimou meu coração essa manhã, e eu quero poder compartilhar com você. Que todas as vezes que nós se depararmos com esse tipo de momento, com esse tipo de crise, com esse tipo de problema, nós precisamos ter algo chamado senso de responsabilidade com aquilo que Deus me chamou para fazer. Posso falar uma coisa? Quando nós entendermos o que é este senso de responsabilidade diante de uma chamada, diante de um ministério, diante de uma responsabilidade que Deus nos deu, Andressa, nós vamos aprender que eu fui chamado para fazer independente da minha condição. Olha para cá, e eu preciso pregar uma verdade ao seu coração. Por quê? Porque nós estamos crescendo como uma igreja doente. Eu digo igreja no modo geral, porque nós estamos acostumados a cantar, a fazer quando tudo está bem. Isso aqui é universal. Todo homem, toda mulher que entra em crise, quando ele entra em crise, a primeira coisa que ele faz é não vir mais no culto. Quando ele entra em crise, a primeira coisa que ele faz é deixar de cantar. Quando ele entra em crise, a primeira coisa que ele faz é deixar de pregar, é deixar de orar, é deixar de servir. Por quê? Porque ele está condicionado ao ministério fazendo por ego. Eu faço, eu canto quando eu estou bem. Eu faço, eu canto, eu prego quando está tudo certo. Mas Jesus aqui está me ensinando: o ministério, o evangelho não é sobre fazer quando você está bem, mas é ter um senso de responsabilidade ao ponto de entender que você foi chamado para fazer em meio à dor, em meio à crise, em meio à porta fechada, em meio à dificuldade. Posso melhorar? O Senhor não te chamou para te usar quando tudo está bem. O Senhor não te chamou para te usar quando tudo der certo. O Senhor não te chamou para te usar quando tudo está fluindo. Pelo contrário, nós temos um senso de responsabilidade que o Senhor está dizendo: dá para cantar quando tudo vai mal, dá para pregar quando tudo vai mal, dá para fazer quando tudo vira as costas, dá para continuar fazendo quando as coisas não vão do jeito que você está. Eu estou pregando sobre um Jesus aqui, que esse Jesus, ele vai me confrontar, me ensinando de que na sua pior crise ele assume um senso de responsabilidade, pastor Renato, e entende, não é sobre mim, é sobre aquilo que ele me chamou para fazer. Talvez Jesus ele queria que naquele dia alguém batesse lá e dissesse: Jesus, eu vim aqui para te dar um abraço. Talvez naquele dia Jesus queria que alguém fosse lá, pegasse na mão dele, desse umas 5 chacoalhadas, umas 3 rodadas e dissesse: eu sou contigo. Queria. Talvez naquele dia Jesus queria que o céu se abrisse e Deus falasse ao seu coração: vai, filho amado, vai para cima que eu estou contigo. Mas naquele dia não teve profecia, naquele dia não teve abraço, naquele dia não teve oração, naquele dia não teve aperto de mão, naquele dia não teve uma palavra de carinho. Mas o senso de responsabilidade gritou: Deus me chamou para fazer. Estou em crise, mas Deus me chamou para fazer. Deus me chamou para pregar. Estou em dificuldade,
dificuldade, mas Deus me chamou para pregar. Sabe o que eu estou pregando ao seu coração? Que Deus vai plantar um senso de responsabilidade, que você não será movido por um evangelho egoísta, mas será movido pelo evangelho de reino, que entende: eu estou fazendo porque alguém precisa daquilo que Deus me chamou para fazer. O evangelho é movido a partir disso. É quando eu faço por alguém aquilo que eu não tenho. Sabe o que é isso? É você dizer assim: seja forte. É você profetizar uma força para alguém que nem você tem. É você dizer para alguém: canta, dá glória a Deus, quando você não tem força nem para cantar e nem para dar glória a Deus. Se mascarar o evangelho para você, eu quero falar isso aqui abertamente. O evangelho é desconfortável para quem serve, para quem se dispõe, para quem queima, para quem foi chamado a colocar a mão do arado. Não é um mar de rosa. Você vai ter que aprender a cantar, pregar para alguém, abraçar alguém quando você precisar de um abraço. Você vai precisar profetizar para alguém quando você precisa de uma profecia. Você vai precisar falar para alguém quando você precisa de uma fala. Deus sabe o que é isso? É Deus quer usar os seus braços, mesmo você estando ferido. Deus quer usar a sua vida, mesmo você estando na sua pior fase. Sabe o que é isso? É Deus dizendo ao seu coração: eu não preciso que você esteja bem, eu não preciso que você esteja forte, eu não preciso que você esteja corajoso, cheio de virtude, cheio de poder. Não. Eu preciso que você esteja disposição. Não, eu não preciso que você seja o Hulk gospel. Eu preciso que você seja um Davi disposto e uma pedra na mão. Nada mais que isso. Sabe o que Deus te trouxe aqui para ouvir essa noite, de verdade? É que talvez você está no seu campo de proteção, se blindando, se privando, esperando uma manifestação de Deus para que você faça, para que você reaja, para que você continue. Mas eu vim pregar ao seu coração que Deus está te arrancando desse lugar, e talvez Ele não faça por você, mas vai te usar para fazer através de você na vida de alguém. Você se acostumar com isso. É Deus te usando para fazer por alguém aquilo que você precisa. Pastor Davi, sabe o que é evangelho? Faça por alguém aquilo que você não recebeu ainda. Senhor, estou precisando de um abraço. Aquele irmão também precisa. Vá lá e abrace ele. Deus, estou precisando de uma palavra de consolo. Eu tenho uma ferramenta para você. Qual? Vá lá e console alguém. Talvez Deus não resolva a sua pendência para te usar, irmão. Olha para cá. Eu preciso pregar uma palavra verdadeira ao seu coração. Deus não vai esperar tudo ficar bem. Deus não quer esperar que as coisas se organizem. Deus não quer esperar que a unção chegue. Deus não quer esperar que a teologia... Não. Deus quer te usar no exato momento em que você está. O evangelho não é formado por pessoas fortes, submissas a um Deus poderoso. Não. O evangelho é formado por pessoas fracas, dependentes de um Deus que é forte. Não, olha para cá, eu preciso que você entenda isso aqui. Não, é porque a gente fica limitado. Não, na hora que Deus fazer em mim, quando Deus me capacitar, quando Deus me preparar, quando Deus fizer, eu vou fazer. E Deus está dizendo: faça agora. Faça hoje, faça neste exato momento. Não, Deus não quer resolver a sua pendência primeiro, a sua causa primeiro, para te reerguer, para te levantar. Tem uma palavra de Deus queimando ao meu coração e eu preciso compartilhar com você. Deus não é o Deus só dos fortes. Deus não está procurando os melhores diplomas para usar Wesley. Deus não está procurando os melhores homens, as maiores mulheres, os mais fortes, os mais preparados, os mais... Não, Ele está procurando homens e mulheres com senso de responsabilidade. Quando a gente tem um senso de responsabilidade,
verdade, diante daquilo que Deus me chamou para fazer, eu paro de pensar só em mim. Eu paro de agir através de mim e eu passo a fazer pela necessidade de alguém. Você já parou para pensar que toda vez que você quer parar, aparece um problema para você resolver? Não é só comigo assim, não é possível. Quando a gente fala assim, eu vou dar um tempo aí, exatamente dentro daquele cenário que a gente quer dar um tempo, aparece uma situação que precisa de uma intervenção, de uma atitude, de uma fala nossa. Jesus disse, eu vou parar. Quando ele abre a porta do quarto da tristeza, quando ele abre a portinha do quarto da privação, ele se depara com um monte de gente dizendo assim, ó, a gente precisa de cura, a gente precisa de oração, a gente precisa de uma palavra. Sabe o que o texto diz? O texto diz que não foi ninguém lá para abraçar ele. O texto diz que ele, eu disse que quem? Me ajuda, gente, eu disse que ele decide, se compadece e cura os enfermos. Sabe o que é isso? O senso de responsabilidade. Talvez Deus não faça por mim, mas não significa que Ele não pode me usar para fazer em alguém. Você entende isso daqui? Talvez Deus não faça na minha vida hoje, mas eu não vou ser um empecilho. Não, eu vou ser instrumento. Eu fui chamado por Deus para ser instrumento. Eu fui chamado por Deus para mudar vidas, para mudar pessoas. E a minha crise, o meu problema não vai limitar a obra de Deus na vida de alguém. Olha para cá. Jesus, ele se posiciona e mesmo cansado, ferido, machucado, angustiado, limitado, tudoado, ele decide, vou continuar, vou fazer. Deus me chamou para fazer, uma hora Deus faz por mim também. Aí o texto diz que ele se posiciona, reassume. Olha para esse irmão que está do seu lado. Eu vou ficar aqui, não vou nem caminhar mais adiante. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga assim, ó, é tempo de se reposicionar. Queridos, de verdade, não é tempo. Não é tempo. O que mais nós ouvimos como pastores, os pastores que estão aqui hoje, talvez ouçam muito isso. Os líderes que estão aqui ouçam muito isso. A famosa frase, a famosa fala de que estou esperando um mover de Deus para que eu faça alguma coisa. Estou esperando Deus falar comigo para que eu faça alguma coisa. Estou esperando alguma situação se resolver para que eu faça alguma coisa. Porque o nosso evangelho, a nossa vida com Deus está caminhando para um declínio que é preocupante. Nós nunca vivemos um tempo de uma igreja, perdão pela palavra, tão covarde. É uma igreja que já não tem mais coragem de fazer o que foi chamada para fazer. É uma igreja, no modo geral, que já não tem mais o impulso para fazer, para se dedicar da forma que foi chamada para se dedicar. Eu sei que os tempos passaram, alguns evangelhos, algumas falas entraram dentro das igrejas, em modo geral, que fizeram com que a gente perdesse a noção do que é de fato viver uma vida em Deus. E viver uma vida em Deus não é viver uma vida de que tudo dá certo. Viver uma vida, um propósito de Deus, uma chamada de Deus, não significa que tudo vai dar certo, que tudo vai prosperar, que tudo vai crescer. Não, posso falar? Você sabe o que é a chamada, viver uma vida com Deus? É abrir mão. Jesus um dia olhou para os seus discípulos e disse: aquele que não abrir mão, aquele que não negar a si mesmo, sabe o que é isso? Não é que você abandone, mas é que você tenha como prioridade aquilo que você foi chamado para fazer. Tem dias que a gente não quer, tem dias que eu te entendo. Olha para cá, eu sou gente, te entendo. Antes do pastor existe o Sidney, o Francisco, o Sidão, o que você quiser. Existe um homem carnal, cansado, emocionalmente abalado, que trabalha aqui, que trabalha ali. Existe um homem, e como homem eu preciso falar ao seu coração: eu te entendo, eu entendo o seu cansaço,
Eu entendo o seu desespero, eu entendo a sua vontade de parar, eu entendo a sua vontade de desistir. Mas como pastor nessa casa, como homem de Deus, eu preciso encher o seu coração que Deus quer te usar da forma exata que você está. Deus não está procurando homens perfeitos, Fabinho. Deus está procurando homens que tenham coragem, disposição, senso de responsabilidade e verdade no coração. Não. A gente precisa aprender que na maioria das vezes você vai ser chamado para falar precisando que alguém fale ao seu coração. Você vai precisar pregar precisando de uma pregação. Precisar cantar, filha, precisando que alguém cante. Existem dias que o Senhor vai nos levantar de forma poderosa como ferramenta, mas com o céu trancado, sem resposta, com medo. Mas isso não pode anular aquilo que Deus está gritando ao seu coração como chamado. Não, eu não quero te encontrar. Sabe por que eu prego essa mensagem? Eu quero ser fiel a Deus aqui. Eu não quero encontrar mais pessoas como nós encontramos nos últimos dias, dizendo: pastor, estou chateado, eu parei por causa disso, eu parei por causa daquilo, eu parei porque nós não temos mais um senso de responsabilidade diante daquilo que Deus nos chamou. Nós queremos viver de... querido, olha para cá, em nome de Jesus, me entenda, por favor. Mas se você for esperar um grande movimento para uma ação, preciso te falar uma coisa: talvez existem dias que não terão movimentos. Eu preciso falar uma verdade no seu coração. Terão dias que não haverão grandes movimentos. Elias estava acostumado com os grandes movimentos de Deus, e no dia que Deus falou de uma forma calma e tranquila, ele não percebeu. Mas naquele dia o Senhor estava disposto. Que Elias, hoje o movimento é o que eu faço através de você para alcançar alguém. Mas quando está só eu e você, eu não preciso de movimento, eu não preciso de grandes manifestações. Quando está só eu e você, eu preciso que você tenha um senso de responsabilidade. É por isso que Deus chega dizendo: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Sabe o que Deus está dizendo? O que te levou para cá, o que te colocou nessa caverna, o que te limitou, o que te parou, Elias, levanta, reage. Porque eu sei que você está com crise, eu sei que você está com problema, mas o que eu tenho para você ainda precisa continuar. Quando a gente entende isso, a gente deixa de inverter o jogo. Porque o Evangelho é viver o que Deus tem para nós, quando nós estamos dispostos a fazer por alguém aquilo que talvez a gente não receba. Vou falar isso aqui para você. Quando Jesus se dispõe a pregar aquele povo, a curar aquele povo, o seu ambiente, o seu cenário passa a ser mudado por conta da sua decisão. Era para ser um ambiente de choro, era para ser um ambiente de luto. Posso falar, pastor Davi? Não existe nenhum outro relato bíblico que o Senhor lamente a perca de João Batista. Mas Deus não fez um mover lá? Não, Deus não fez. Deus deu a ele serviço, ferramenta. E conforme ele fazia, Deus o curava. Conforme ele fazia, Deus estava o sarando. Olhe para cá, não, você não está com uma ferramenta, um instrumento, uma responsabilidade porque você é bonito. Posso falar? Essa é a forma que Deus achou, que Deus decidiu para te achar, para te curar. Preciso que você entenda isso daqui. Os nossos ministérios, as nossas ferramentas, a nossa chamada não é algo que Deus nos deu para nos entregar fama e sucesso, mas é o que Deus nos deu para que a gente possa estar perto dele
quando ele precisar. Olha para cá, você precisa entender isso aqui. Se você prega para alcançar dinheiro, você está pregando errado. Se você canta para alcançar fama, você está cantando errado. Se você faz para ser visto, você está fazendo errado. Por quê? Porque o meu chamado para pregar é que enquanto eu prego, ele me toca. Ele pode tocar você, mas enquanto eu prego, ele me toca. Enquanto eu canto, ele me toca. Enquanto eu faço, ele me cura. E eu estou pregando para você hoje. Deus está dizendo: desentulha esse poço, levanta, passa uma chapinha no cabelo, escove esse dente, levanta. Porque enquanto você faz, eu te curo, eu te transformo, eu te liberto, eu te movo, eu faço mudar a sua vida através do seu serviço. Reaja. Sabe o que Deus está falando hoje? Reaja. Faça alguma coisa de novo. Eu não sei o que te levou para esse quarto escuro. Eu não sei o que te colocou dentro dessa caverna. Eu não sei o que te colocou nesse lugar de privação. Mas o Senhor está usando situações hoje para te arrancar daí. Não é só um pedido de oração de alguém necessitado, é uma estratégia de Deus. Eu vou falar isso aqui de novo. Não é só um pedido de oração de alguém que precisa de você, não. É uma estratégia de Deus para te arrancar daí. Não é só mais um problema de um casal para você resolver, não. É uma estratégia de Deus para te arrancar do seu lugar de privação. É uma estratégia de Deus para você voltar à atividade. É uma estratégia de Deus para que você volte a exercer, volte a servir, volte a fazer, porque o reino conta com você. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Pastor, eu preciso que Deus me cure. Preciso que Deus faça. Preciso que Deus abra, fale comigo. Tem uma forma fácil você sentir Deus. Como? Reassumindo o senso de responsabilidade. Eu encerro quando Jesus se reposiciona. Mateus 14, verso 13. Ele reassume a sua postura. A sua crise é individual. A dor não é mais individual, a dor é coletiva. Não é só mais Jesus que está limitado, mas o texto diz que a multidão tem uma dor, a multidão tem uma dificuldade. Olhe para cá, a gente termina para o final, para a gente orar. Quando Jesus entende, aos olhos de todas as pessoas, eles estão esperando a atitude de um Jesus previsível. Por que, evangelista Caio? Porque se mesmo Jesus, no verso 13, pastor Davi, ele abandona, a crise chega, o que ele faz? Eu abandono. O problema chega, o que ele faz? Eu desisto. O problema chegou, o dia mal chegou, o que ele fez? Eu me resguardo, eu me privo. De novo a dor chega. Só que quando a dor chega, já reparou que a gente se torna previsível? As pessoas sempre sabem. Olha para cá, olha para cá. Você já parou para se perguntar por que você está um dia bem, outro dia você não está, um dia você canta, um dia você não canta, um dia você prega, um dia você não prega? Você já parou para perceber que parece que as suas dificuldades são como um ciclo vicioso? De tempo em tempo você parece que está voltando para a mesma fase que você estava. Sabe por quê? Porque você não rompe, a gente não aprendeu a romper. As pessoas estão olhando para um Jesus, pastor Davi, que de verdade é difícil imaginar, mas é o que o texto diz. Por que que os discípulos, olha o conselho dos discípulos: Senhor, o povo tem fome. Vamos fazer o seguinte, vamos repetir a dose. Qual? Manda eles embora. Manda eles desistirem. Só que para essa nova fase, para esse senso de responsabilidade, existe um Cristo, um Jesus posicionado. E quando estava todo mundo esperando, dizendo, achando que ele ia mandar o povo embora, ele diz:
Hoje ninguém vai embora. Hoje eu não vou encerrar o meu louvor por causa da dor. Hoje eu não vou parar a minha adoração por causa do meu momento. Hoje não. Ah, mas você parou no passado. O passado já foi. Deus já me trouxe ao novo tempo. E nesse novo tempo eu não vou parar a obra de Deus por causa das minhas dores. Olha para cá. Jesus reage. E quando ele reage, ele está mostrando e apresentando que Deus só precisa de pessoas dispostas. Segundo o historiador, 17 mil pessoas estão reunidas naquele culto. Os discípulos procuram Jesus, e quando Jesus diz para eles assim, quando Jesus enxerta neles, olha para cá, aquilo que ele recebe, ele enxerta. Eles não precisam ir, dê vocês comida a eles. Sabe o que eles dizem? Nós não temos. E olha para cá, na maioria das vezes, muitos não têm. Mas o texto diz que no meio daquele povo, segundo João 8, diz que ali havia um menino, que ele tinha pouco, mas ele tinha. Talvez a fala de alguns é: o que é isso para tanta gente? Aquele menino é o meu pensamento de pregador. Posso compartilhar? E a gente ora. É o meu pensamento que aquele menino olhou e estava vendo. Deixa eu ver qual que é o próximo passo de Jesus. Deixa eu ver se ele vai parar de novo. E quando Jesus se reposiciona e diz que não vai ter abandono, diz que não vai ter desistência, aquele menino olha talvez para a sua situação e diz assim: eu estou igualzinho a ele. Eu tenho só um pouquinho, mas o que eu tenho não é para morrer em mim, é para alguém. Vou falar isso aqui de novo. Sabe o que é isso? Aí a Bíblia diz que Jesus vai usar exatamente aquilo que aquele menino tem. Mas espera aí, não era só um pouquinho? Era. Mas aquele pouquinho, com senso de responsabilidade, era: é só o que eu tenho. Mas se você quiser, Wesley, eu divido um pouco que eu tenho com você. Eu estou com dificuldade, mas se quiser um abraço, eu estou disposto a te abraçar. Eu não estou tão bem assim, mas se você precisar de uma palavra, eu tenho uma palavra para você. Ainda bem que você veio. Só com o que sobrou, mas ainda bem que você veio. Eu encerro essa palavra dizendo: Deus não é Deus só dos fortes. Deus é Deus dos fracos, dos que têm pouca força, dos que estão no limite, dos que estão cansados, dos que estão fadigados. Então ele não quer usar. Eu vou falar isso aqui de olho aberto e vou falar de novo. O pastor Davi pode pôr na minha conta. Deus não quer usar só os pastores dessa casa. Deus não quer usar só os teólogos desta casa. Deus quer usar você que está no quarto escuro. Deus quer usar você que está no seu limite. Deus quer usar você que está cansado. Deus quer os seus 5 pães e os seus 2 peixes para alimentar alguém. Talvez você está olhando para o seu pouquinho aí, dizendo: não tem mais jeito, eu não tenho nada a oferecer. Mas Deus está dizendo: coloca lá, coloca no reino aí. Talvez você está aqui e o que você tem é pouco, mas através desse pouco Deus vai alcançar alguém aqui essa noite. Eu queria que você procurasse alguém para abraçar e para profetizar na vida dele. Você pode fazer isso. Isso, faça isso, faça isso. Faça isso, faça isso. Faça isso. Pastor, eu estou cansado. Deus vai te usar. Deus vai usar os cansados aqui hoje.